Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor e mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequeno da comunidade Chuva de Rosas, e mais uma vez estamos aqui para nos permitir receber a palavra do Senhor que deseja nos transformar e fazer nova todas as coisas em nós. Que possamos abrir-nos e nos confiarmos na Santíssima Trindade e deixar que o Senhor venha nos ensinar neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo e ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, vocês não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito matarem o procedimento carnal, então viverão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu e Senhor da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês hão de encontrar descanso em mim. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos a graça de rejubilar, temos a graça de estar em profunda alegria com o nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele opera em nossa vida. Deus nos convida à profundidade do encontro com Ele, desde que nós estejamos realmente abertos para vivenciar algo completamente diferente, para vivenciar o consolo que vem de Deus.
vivenciar a paz que o Senhor quer nos dar, vivenciar tudo aquilo que é leve, tudo aquilo que é tranquilo, tudo aquilo que é bom, que provém do seu sacratíssimo coração. E hoje, nessa mesma paz, hoje nós somos convidados a olhar justamente para essa profecia de Zacarias e encontrar o nosso Salvador. É muito bonito perceber na profecia de Zacarias o que ele está dizendo, né? Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro. Não somos nós que vamos ao encontro do rei, é o próprio rei que vem ao nosso encontro. Não somos nós que estamos buscando aquele que está perdido, não. É Deus, é o nosso Rei, o nosso Senhor, que envia o seu Filho unigênito, o Rei dos Reis, para vir ao nosso encontro, porque nós estamos perdidos e Ele vem nos encontrar. Ele é justo, Ele salva, e é justamente esse Rei, esse Senhor, Jesus Cristo, Jesus, que significa em seu nome hebraico Yeshua, que significa Deus salva. De certa forma, é como se Zacarias, na escrita em hebraico da Bíblia, né? Se nós fôssemos ler a Bíblia hebraica, nós encontraríamos ali: Ele é justo, Ele salva. Eli Hadan e Yeshua. Deus é justo e Ele salva. Deus é justo, Deus salva. E isso é muito bonito, é muito... Particularmente me toca todas as vezes que eu vejo a palavra justo, justiça, porque meu nome, né, Daniel, significa justamente Deus é justo, Deus é meu juiz, a justiça de Deus. Isso é a força da presença de Deus. Isso significa dizer que é o próprio Deus mostrando a sua justiça em nossas vidas a todo instante. Ele querendo fazer justiça para nós, Ele querendo verdadeiramente nos voltar para a sua justiça, para a justiça que vem do alto. Ele querendo nos salvar com a sua justiça, Ele querendo nos resgatar com a sua justiça, Ele querendo nos enviar o justo juiz para justamente nos dar a oportunidade de redenção. Isso é salvação que vem de Deus, isso é a força de Deus que salva. Isso é muito bonito. E a profecia de Zacarias ainda continua. Ele é humilde, tão humilde que vem montado num jumento, tão humilde que, como um potro, ele vem sobre uma cria de jumenta. E se nós pararmos para pensar, irmãos e irmãs, quando eu li essa parte da profecia de Zacarias, me veio ao coração, me veio à mente justamente aquele momento em que São José está conduzindo Nossa Senhora grávida até Belém, Nossa Senhora sobre a jumentinha, sobre o jumento, levando ela até Belém. E aí justamente com essa imagem também me vinha ao coração, também me vinha à mente como Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumento, porque ele é humilde. Não foi num cavalo mostrando altivez, não foi montado em uma liteira carregado por seus servos, não. Jesus estava em um jumento. Ele estava sobre um jumentinho, um animal que poderia ser tratado como carga, né? Ele que só serve para carregar uma carga, um peso absurdo. Eu imagino como deve ter sido para aquele jumentinho que carregou Maria e Jesus em seu ventre. Como deve ter sido para aquele jumentinho que carregou Jesus pelas muralhas, pelas portas de Jerusalém, antes de ser crucificado. Deve ter sido justamente esse fardo leve, esse peso tão diferente, recebendo essa força de um rei que está sentado sobre ele. Um rei que é tão humilde, que preferiu um jumento do que um cavalo. Um rei que preferiu o mais simples e desprezado do que a altivez e a soberba. E sobre este jumento, humilde de coração, o Rei dos Reis eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Eu achei também muito interessante essa analogia da profecia de Zacarias, porque quando ele fala sobre os carros de Efraim, quando ele fala sobre os cavalos de Jerusalém, ele está falando justamente disso, que o poder da humildade do Rei dos Reis, o poder da humildade do Senhor é capaz de destroçar toda a soberba, todo o orgulho, todo o egocentrismo, todo e qualquer tipo de pomposidade que os reis de Jerusalém, os reis de Israel antes, no passado, carregaram. Porque o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei do universo, ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração.
Ele quebrará o arco do guerreiro. Ele anunciará a paz às nações, ao invés de chegar destruindo tudo, ao invés de chegar invadindo Jerusalém, ao invés de chegar e fazer com que os seus exércitos espirituais pudessem destroçar todo o universo. Não, o Senhor que é manso e humilde de coração, o Senhor que é verdadeiramente amor, Ele vem para nos salvar e nos resgatar através do amor. Então Ele quebrará o arco do guerreiro, não haverá mais machucados. Ele anunciará a paz às nações, não haverá mais guerras e violência. Por meio de Jesus Cristo, tudo que haverá através do poder do Rei dos Reis que vem nos encontrar é amor. Tudo que Ele vai mostrar para você quando você se deixar ser encontrado por Jesus, tudo que Ele vai te mostrar é amor. Se você quer consolo, se você quer leveza, se você quer paz, tudo que Jesus vai te dar é esse amor que gera paz, que gera leveza, que gera tranquilidade na tua vida. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, meus irmãos e irmãs, somente no coração manso e humilde de Jesus. Que forte, que bonito. E é por isso que o Salmo nos convida hoje a bendizer o Senhor com todo o nosso coração. O Salmo nos convida hoje a verdadeiramente louvar e bendizer o nome santo do Senhor eternamente, até o fim de nossas vidas e quando estivermos no céu também. Ó meu Deus, eu quero exaltar-vos. Ó meu Rei, eu quero bendizer o vosso nome pelos séculos dos séculos sem fim. Todos os dias eu quero bendizer a Ti, todos os dias eu quero louvar o Teu santo nome, porque o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é piedade, o Senhor é paciência, o Senhor é compaixão, o Senhor é presente, o Senhor é íntimo de nós, o Senhor vem para salvar, o Senhor vem para abraçar toda criatura com ternura, o Senhor vem para mostrar o Teu amor para conosco, o Senhor vem para nos salvar e nos resgatar com a Tua santa justiça. Que as vossas obras ao Senhor vos glorifiquem e que os vossos santos com louvores vos bendigam, porque o Senhor verdadeiramente é glorioso, o Senhor verdadeiramente é esplendoroso em vosso reino. O Senhor é um amor fiel e misericordioso que alcança por as nossas vidas em todos os instantes em que nós caminhamos. O Senhor é a santidade em toda a obra que o Senhor faz. E eu quero te bendizer eternamente. Eu quero te bendizer eternamente. Esse reinado que vem do Senhor, esse Rei dos Reis que vem do alto, no encontro que Ele gera em nossas vidas, quando nós nos abrimos para que Ele venha, quando nós nos abrimos para que Cristo venha, nós recebemos verdadeiramente o consolo pelo poder do Espírito Santo que é derramado em nós. São Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 5, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que foi derramado em nós, nós sentimos o amor misericordioso do bom Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando nós nos abrimos pelo poder do Espírito Santo, como nós vemos na segunda leitura de hoje, vocês não vivem mais segundo a carne. Quando nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós reconhecemos o amor de Deus para conosco pela força, pela presença de Jesus Cristo. Pela salvação que nós alcançamos por meio de Jesus Cristo. E esse Espírito Santo que habita em nossas almas, Ele nos dará a chance de sermos tão gratos, mas tão gratos, que nós não vamos querer mais viver por causa da carne. Vamos querer viver apenas pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E é isso que São Paulo vem nos dizer hoje. Versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que mora em nós, então nós precisamos viver crendo que esse Espírito que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar. E esse Espírito que habitou em Jesus também vai habitar em nossos corpos mortais. E esse mesmo Espírito que estava presente em Jesus e está presente em Jesus é o Espírito que está em nós, então esse Espírito vai nos santificar e nos vivificar para a vida eterna. Portanto, irmãos, nós precisamos, é São Paulo que está dizendo, nós precisamos viver sabendo que essa dívida não está mais na nossa carne. Essa dívida foi paga na carne de Cristo quando Ele morreu na cruz por nós. Sendo assim, nós precisamos viver segundo o Espírito. Nós não podemos mais proceder segundo a carne. E eu não digo isso porque eu sou santo, eu digo isso porque São Paulo, que é santo,
Ele viveu segundo o Espírito, vencendo a carne. E para nós eu sei que é muito difícil, porque nós não somos santos, mas nós precisamos entender que a todo instante esse Espírito Santo que nos vivifica, esse Espírito Santo que nos santifica, deve ser o mesmo Espírito que nos conduz para a santidade, fazendo-nos vencer todo o procedimento da carne, para que assim nós possamos caminhar somente com o Espírito, somente pelo poder do Espírito Santo. Precisamos desejar esse Espírito Santo que vem diretamente da salvação de Cristo, para que assim, vivendo segundo o Espírito, sejamos santificados e possamos alcançar a vida eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, qual é o segredo? Nos abrir para Jesus Cristo, qual é o segredo? Receber esse Espírito Santo, qual é o segredo? O segredo é, todas as vezes que você precisar, todas as vezes, a cada instante, a cada momento da tua vida, em que você estiver cansado, em que você estiver sentindo os fardos, em que você estiver sentindo o peso, em que você estiver necessitado de algo, todas as vezes em que você estiver passando por isso, vá até o teu Senhor Jesus Cristo, esse mesmo Senhor que no Evangelho de hoje fala para cada um de nós. Ele está falando para você agora: filho, filha, tudo o que procede do Pai me foi entregue, e o Pai me permite que eu possa revelar a você. Por isso, venha a mim, você que está cansado e fatigado sob o peso dos vossos pecados, sob o peso dos vossos fardos. Venha a mim e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Venha a mim e tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se aproxime de mim. Jesus está dizendo: se aproxime de mim e se esconda no meu sacratíssimo coração, que é manso e humilde. Aqui você vai encontrar descanso, aqui você vai encontrar consolo, aqui você vai encontrar misericórdia, aqui você vai encontrar justiça, aqui você vai encontrar salvação, aqui você vai encontrar uma humildade que te espera profundamente. E eu não vou te destroçar, eu não vou te humilhar, eu não vou fazer nada que te machuque, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Olha o que Jesus está falando para você. Se você de fato está cansado das tuas batalhas diárias, se você de fato está cansado das tuas dores diárias, se você está cansado das tribulações diárias, das provações diárias, meu irmão, minha irmã, neste dia o Senhor te convida a lembrar que Ele é o justo juiz, que Ele é a salvação, que Ele é o amor derramado pelo poder do Espírito Santo. E se você deseja esta salvação, se você deseja de fato esse descanso e consolo, vá até o sacratíssimo coração de Jesus e permita-se ser lavado pelo poder de seu sangue preciosíssimo, porque o jugo de Jesus Cristo é suave e o fardo de Jesus é leve. E quando Ele coloca esse fardo sobre nós, significa que Ele está derramando sobre nós o seu sangue precioso e lavando-nos de dentro para fora com sua água viva, descida dos céus. É leveza, é pureza, é tranquilidade, é calmaria, é mansidão, é humildade, é paz, alegria e amor, misericórdia. É somente isso que nós vamos encontrar no coração de Jesus. Não haverá maldade, não haverá guerra, não haverá peso, não. Haverá somente amor, misericórdia no coração de Jesus, que é manso e humilde. Ali você encontrará aquilo que você busca: amor, descanso, paz, consolo. Tudo isso você encontrará em Jesus Cristo. Por isso, volte para o Senhor teu Deus, volte para o teu Rei, volte para Jesus Cristo, que te espera de braços abertos e que vai te acolher em seu sacratíssimo coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Compartilhe essa palavra com outros irmãos que precisam também conhecer das misericórdias do Sacratíssimo Coração de Jesus.